Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel aqui. Então, a gente está junto hoje porque eu vou gravar assim. Vou falar sobre esferas. Exatamente. É isso que está falando. Isso daí. Pronto. Isso. Já aprontei tudo aqui. É isso aí. Bom, pessoal, eu estava ajeitando tudo aqui direitinho. Hoje a nossa aula vai ser sobre esferas. Vamos falar tudo que a gente pode falar sobre esferas, todas as observações, alguns exercícios para a gente botar em prática todas as informações que a gente vai falar aqui sobre esse último sólido que a gente tem para falar, certo? Esfera é o famoso bola, né? É uma bola de gude, é uma bola de futebol, é uma bola de golfe. É, em muitas das vezes, o planeta Terra, como exemplo, não é? A gente sabe que o planeta não é esférico, ele é mais ou menos esférico porque ele é meio achatado nos polos, certo? E outra coisa também, a Terra não é plana, né? Pelo amor de Deus. Muitos dos exemplos de bola também é em relação a laranja, tangerina, brigadeiro, enfim. A gente já sabe disso, né? Do centro até qualquer pedaço, qualquer pontinho da nossa esfera, a gente tem uma coisa chamada raio, né? Então, para cá eu tenho raio também, para cá eu tenho raio, tudo isso. E as fórmulas de volume e área da esfera são diferentes de qualquer outra fórmula que a gente já viu anteriormente. Por exemplo, para prisma, é a área da base vezes a altura. Para cilindro, também. Para pirâmide, também. Era só dividir por 3. Para cone, também. Era só dividir por 3. Já a esfera, não. O volume de uma esfera é 4 terços de π r ao cubo. E a área da superfície esférica é 4 π r ao quadrado. Então, aqui eu tenho o volume, aqui eu tenho a área da superfície de toda a esfera. Depois vocês vão entender por que desse toda a esfera. Né? Pronto, entendi. Mas tem mais coisas aí e podem complicar a gente em esfera, não pode? Porque eu sei que muitas questões do Enem, que ele pede para calcular o volume da esfera, ele dá essa fórmula de volume da esfera no enunciado, não é verdade? Dá. Ele dá essa fórmula. Várias vezes, várias questões eu já vi o Enem dando essa fórmula para os alunos. Então eu não preciso gravar essa fórmula. Claro que você precisa gravar essa fórmula. Vai que um dia aí o Enem não dá essa fórmula, né? Vai que ele está de ovo virado e não vai dar essa fórmula. Então você precisa gravar, tá certo? Duas coisas que as pessoas têm muita dúvida sobre esfera é fuso esférico e cunha esférica. Vamos lá. Fuso. Lembra de fuso horário? Fusos horários não são essas linhas aqui, ó, que vão de um polo ao outro, dividindo a superfície do planeta em vários pedacinhos de mesma área. Olha aqui, ó. Isso daqui é como se fosse um pedacinho da casca da bola, que é a esfera. E a distância de um ponto ao outro, como é fuso esférico, você vai lembrar de fuso horário. A distância de um ao outro depende da abertura dessa faixa. Fuso horário é assim, né? Quantos fuso horários a gente tem na superfície do nosso planeta? 24. Mas se são 24 regiões e o nosso planeta todo, considerando que ele é esférico, tem 360 graus, 360 graus divididos por 24 vai dar quantos graus, hein? Vai dar 15. Por isso é que o grau, né, a diferença, né, entre um fuso e outro é sempre de 15 graus no nosso planeta. E a gente tem 24. E o total são 360 graus. 360 dividido por 24 dá 15. E esse cara aqui, ó, ele tem um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa. Tá certo? Se esse ângulo alfa for de, sei lá, 30 graus, significa que essa área aqui, ela é 1/12 da área total. Como é que você sabe isso? A área total é 4 πr ao quadrado. É a área da superfície da esfera. Só que esse pedacinho é uma fração da área total. Que fração é essa? É só dividir o ângulo por 360. Faz muito sentido. Presta atenção. Se o ângulo for de 90 graus em relação a 60 graus, ele é 1/4. É só simplificar. 90 com 360. Vai dar 1/4 da superfície toda. Então, essa é a fórmula da área de um fuso esférico, tá certo? Fuso tem a ver com a área. E essa outra coisa aqui, prof. Cunha esférica. O que seria cunha esférica? Cunha é como se fosse, eu vou botar entre aspas aqui, ó, o domínio da tangerina. Ou mexerica, não sei como é que fala isso daí na terra de vocês, mas seria uma grande brincadeira se vocês estivessem aqui comigo agora. Essa figura aqui seria o gominho da tangerina. Então, o gominho da tangerina, essa cunha aqui, é esse pedaço todo que você tira do volume da esfera. Sim, ele pega a parte da casca, mas tudo que está lá dentro. Então, eu vou tentar desenhar aqui uma cunha esférica. Então, assim, aí você tem um pedacinho aqui. É mais ou menos isso, tá? Então, ó, temos essa parte da frente e temos essa parte lateral, correto? Seria muito difícil, isso aí é mais a cara de UFO e unir, se o cara pedisse para você o volume da cunha, não tem problema nenhum. Seria 4 terços de πr ao cubo, que é o volume total, vezes o ângulo sobre 360, porque isso daqui também é uma fração do volume da esfera. Então, seria parecido com o raciocínio da fórmula do fuso esférico. Porém, se ele planificar a cunha, eu vou até apagar essa minha figura aqui, eu vou fazer a figura da planificação da cunha. Olha só. Essa parte lateral que está aqui em lilás clarinho,
ela vem do centro da circunferência até a paredinha da circunferência. Isso aqui é um raio, tá vendo? Isso aqui é o mesmo raio, isso aqui é o mesmo raio. Então, isso é um semicírculo. Isso daqui é a lateral, é a metade de uma circunferência, certo? Agora, aqui do outro lado, ó, atrás desse roxinho aqui, mais escuro, eu tenho uma outra lateral que é igualzinho a essa. Então, eu tenho duas vezes isso. Mais a parte do fuso, que tem aqui fora, ó, mais o fuso. E o fuso é o quê? 4πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. Tá certo? Então, se ele pede a área da cunha, é a área de dois semicírculos, ou seja, a área de um círculo, mais a área do fuso. Isso daqui é difícil o Enem pedir. Mas para as outras particulares que vocês fazem prova, pode ser que peça. Tá bom? Vamos para mais algumas situações particulares de esfera. Quando a esfera está dentro de alguma coisa. Quando ela está dentro de um cubo, é fácil demais. Olha só, imagina aqui a situação. Aqui o centro do cubo é o centro da esfera. Se você vai do centro da esfera até esse ponto da esfera, você tem um raio da esfera. Se você vem até aqui a parte de baixo, você tem outro raio da esfera. Então, isso aqui da esfera é o diâmetro, que é 2r. Só que isso aqui tem a mesma medida da aresta do cubo, tá vendo? Então, a aresta é 2 vezes o raio. Aí se torna mais fácil você fazer qualquer conta de volume, de área, porque ou ele vai te dar a aresta do cubo, ou ele vai te dar o diâmetro da esfera. Não é verdade? Beleza. Quando está dentro de um cone, caraca, olha esse desenho aqui. Uma bola dentro de um cone. Ela tangencia o fundo do cone e a parte lateral, né, que são as geratrizes do cone. Beleza. Um grande erro dos alunos é dizer que do centro. Um grande erro é dizer que do centro até esse ponto aqui, ó, é o raio, né? Porque aqui faz 90 graus, né? Lembra da geometria plana? O raio sempre faz 90 graus com a tangente. Mas vamos lá. Se isso aqui é o raio, prof, por que eu não posso fazer o raio paralelo ao raio do cone, não é? Porque aqui, ó, quando a gente traça a altura do cone, passa ali pelo centro da esfera, sim. Encontra o centro da base, sim. Mas por que o meu 90 graus não é aqui, prof? Pelo seguinte, ó, olha essa outra figura que eu botei para vocês. Se você traça o raio da esfera paralelo ao raio do cone, esse pontinho aqui não é esse pontinho aqui, tá vendo? Aí sim você tem 90 graus aqui. Só que a gente não consegue fazer conta, porque aí a gente não tem nenhuma relação entre o raio da esfera e o cone, propriamente dito. Se você coloca nesse formato que está aqui na esquerda, você tem dois triângulos semelhantes. Ó. Você tem esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo aqui, ó. E você tem o triângulo grandão, que vai do vértice até o centro da base do cone, até aqui, ó, esse outro pedacinho da base do cone. E aí você resolve sempre por semelhança de triângulos. Ah, tem outra maneira de resolver? Não. Toda vez que a esfera está dentro do cone, você vai identificar esses dois triângulos e vai dizer que você vai fazer em semelhança de triângulos. Tá certo? Se a semelhança vai ser fácil ou vai ser difícil, tudo depende de qual dado, de qual informação o problema vai te dar. Tudo bem? Então, vamos lá para outra dica sobre esfera. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é um grande brigadeiro. Eu sempre dou essa dica, já tem um tempo que não fazem nenhuma relação com essa dica que eu vou falar, mas como já tem um tempo que não usam isso no vestibular, eu continuo falando porque uma hora vão falar. E é pouca gente que se liga nessa parada. Então, vamos falar de semelhança. Quando eu falo essa palavra, vem logo na sua cabeça a semelhança de triângulo. Isso é na geometria plana. Agora, vamos falar de semelhança de sólidos. Eu vou pegar aqui como exemplo um cone grandão e vou pegar um cone pequenininho. Se eu falo para você que esses cones são semelhantes, você vai dizer o que para mim? Que o raio do grande está para o raio do pequeno, assim como a altura do grande está para a altura do pequeno. Ok, beleza. Mas você também pode falar que a altura do grande está para a altura do pequeno, assim como o volume do grande está para o volume do pequeno. Só tem uma diferença. A semelhança entre sólidos, quando ela envolve grandezas diferentes, a gente tem que dar uma modificada nessa semelhança. A unidade, uma das unidades possíveis para a altura é centímetro. Para volume, então, centímetro cúbico. E para essa altura se igualar em unidade ao volume, eu preciso elevá-la ao cubo, tá vendo? Aí sim, centímetro cúbico comparado com centímetro cúbico. Aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. Então, vamos elevar a altura ao cubo. Aí eu tenho uma razão de semelhança verdadeira. Porque aí vai ser centímetro cúbico com centímetro cúbico, metro cúbico com metro cúbico, e por aí vai. Tá joia? Prof, entendi. Lembrei disso. Agora, por que você está falando isso? Porque, filhão, se eu colocar aqui um outro cone, ó, ele não necessariamente vai ser semelhante a esses dois. Não. Nem toda dupla de cones é semelhante. Nem toda dupla de cilindros é semelhante. Nem toda dupla de prismas é semelhante. Mas, na esfera, é o contrário. Toda esfera é semelhante a qualquer outra esfera. Por quê? Pensa.
A esfera é uma bola, cara. Uma bola pequena, uma bola grande, uma bola média, tudo é bola. E, vamos lá. A esfera, ela tem uma característica que você não para pensar nisso, mas é por isso que toda esfera é semelhante à outra. Ela tem, aqui, ó, uma largura igual a 2R. Ela tem uma altura igual a 2R. E ela tem um comprimento que vai daqui até lá atrás, também igual a 2R. Toda bola tem isso. A diferença é que às vezes o raio é maior, o raio é menor, mas ela sempre tem esse formato. Então, se você falar que o raio de uma esfera grande está para o raio de uma esfera pequena, e que o volume de uma esfera grande está para o volume de uma esfera pequena, isso aqui vai valer sempre. Você só tem que tomar cuidado para elevar o raio ao cubo, né? Por conta desse lance aqui das unidades, sacou? Então você pode ter essa relação em todas as esferas. Aí eu vou dar um exemplo para você de uma questão que caiu no vestibular, que falava que uma menina ganhou um brigadeiro de 10 centímetros de raio. Você fala assim, caraca, brigadeiro gigante. Se você não tem noção do que são 10 centímetros, pega uma régua. Então, 10 centímetros de raio. Aí o que ela fez? Ela desmanchou o brigadeiro como esse aqui. Desmanchou o brigadeiro e montou vários brigadeirinhos com 1 centímetro de raio. Ela fez de esporte, não tinha nada para fazer. Então ela desmanchou esse um brigadeiro e fez vários de 1 centímetro de raio. A pergunta do problema era, quantos brigadeiros de 1 centímetro de raio ela conseguiu fazer com o volume daquele brigadeiro de 10 centímetros de raio? Na letra A, eu não preciso nem dizer que estava 10 brigadeiros, né? Que é só dividir 10 por 1, certo? Mas eu também não preciso dizer que isso está errado. Vamos lá, olha aqui, ó. O raio do cone grande, perdão, o raio da esfera grande está para o raio da esfera pequena, assim como o volume da esfera grande está para o volume da esfera pequena. Aí a gente vai elevar isso aqui ao cubo. 10 sobre 1 dá 10. 10 ao cubo dá 1000. E se você passar esse Vzinho para o lado de lá multiplicando, vai ficar 1000 vezes Vzinho é igual ao Vzão. O que a gente entende? Que o volume grande é 1000 vezes o volume pequeno, ou seja, ela consegue fabricar 1000 brigadeiros menores de 1 centímetro de raio. 1000 devia estar lá na letra D, na letra E, por aí. Mas deu para entender? Essa proporção entre esferas sempre vai existir. Tá bom? Tá joia? Beleza. Então, vamos seguir aqui para um primeiro exercício que eu escolhi para a gente resolver. Considere uma pirâmide regular, aí você já começa a tremer, né? Cuja base é um quadrado. Então, vamos lá, pirâmide cuja base é um quadrado. Então, vamos já desenhar um quadrado aqui. Vamos pegar aqui, parando. A base é um quadrado. Aí eu vou colocar a minha... Estou tentando desenhar o mais legalzinho possível para a gente poder colocar o que o problema aqui. Então, isso aqui é uma pirâmide regular de base quadrada. Contida em uma esfera. Quando ele fala contida em uma esfera, ela está dentro de uma esfera, certo? De tal modo que a base da pirâmide contém o centro da esfera. Então, isso aqui contém o centro da esfera. Deixa eu falar um negócio para vocês sobre esfera. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para falar mais uma coisinha para vocês sobre esfera. Aqui, eu vou pegar essa esfera aqui para falar uma parada para vocês, olha só. Se por um acaso você pegar uma laranja, né, e cortar a laranja mais ou menos aqui, ó, você vai ter o surgimento de um círculozinho pequenininho aqui, né? Ah, isso aqui é um círculo. Tá legal. Se você cortar a laranja um pouquinho mais embaixo, você vai ter a formação de um outro círculo aqui, né? Cada vez que eu corto mais embaixo, o raio desse círculo vai ficando cada vez maior, tá percebendo? Quando você faz o corte no centro da esfera, você tem uma coisa que a gente chama de círculo máximo da esfera. Essa expressão é muito utilizada também, tá? O que é o círculo máximo da esfera? É a linha do Equador. É a maior circunferência na superfície da esfera que você consegue encontrar. E ela fica no centro da esfera. Ela tem o mesmo centro que a própria esfera. Ah, mas por que você está falando isso? Porque lá no problema ele falou que a base quadrada da pirâmide estava aqui, ó. Tinha o mesmo centro da esfera. Então o nosso quadrado está aqui, ó. Exatamente na circunferência do centro da esfera. E por que isso é vantajoso para a gente? Porque se eu ligar esse ponto até esse ponto aqui, eu tenho o diâmetro da esfera e a diagonal do quadrado, tá vendo? Então o diâmetro da esfera é igual a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Tudo bem? Vou voltar lá para o exercício. Ó. Aí a pirâmide deve ter vértice, pode ser aqui embaixo, né? Sei lá, aqui, ó. Essa aqui é a pirâmide que a gente está falando, tá? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Então eu já sei, vou pegar aqui, vou mudar de cor para ficar legal. E esse pedacinho aqui é a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, mas também é o diâmetro da esfera, que é 2R. Show? Então vamos lá. De modo que a base da pirâmide contém o centro da esfera e os vértices da pirâmide sejam pontos da superfície esférica. Tudo bem. Se a medida do raio da esfera é igual a 1 metro, ou L raiz de 2, é igual a 2 vezes 1. Então, o lado da base da minha pirâmide vai ser 2 sobre raiz de 2. Vou racionalizar. Então, o lado vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. E se eu simplifico aqui, vai dar raiz de 2. Beleza? Isso aqui é o lado da minha base. Tá? Vamos voltar lá para a esfera para você ver uma outra parada? Olha aqui, ó. Vamos voltar para você ver o que eu desenhei lá e prestar atenção numa coisa. A distância da base até o vértice da esfera, a gente chama de altura da pirâmide, né? A base da esfera não, a base da pirâmide. Isso aqui é a altura da pirâmide. Mas essa altura da pirâmide não é o raio da esfera. Aqui, ó. Isso aqui é o raio da esfera. Então, vamos voltar lá. Essa altura aqui é o raio da esfera. Então, a altura vale 1, porque ele falou que o raio da esfera vale 1.
Aí o que ele quer? O volume da pirâmide. Bom, eu sei que o módulo é de esfera, mas a gente está colocando uma esfera misturada com pirâmide, né? Então pode ser que aconteça. O volume da pirâmide é a área da base, vezes a altura sobre 3. A área da base é a área do quadrado, que é L ao quadrado, vezes a altura, que é 1 sobre 3. Isso aqui vai dar 2/3. E isso está aqui na letra A. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para uma próxima questão, olha só. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador mede 40.000 quilômetros. Quilômetros é uma unidade de comprimento. E a linha do Equador, a gente falou agora há pouco, ela é o círculo máximo da esfera. Então, se eu fizer um 2πr como comprimento desse círculo, eu vou achar o raio da esfera, que no caso é a Terra. Tudo bem? Lembrando que a unidade é quilômetro. Aqui, ó. Então, o raio vai ser 40.000 dividido por 2π quilômetros. Guarda isso aqui no coração, porque eu não sei para que a gente vai usar isso, eu só estou escrevendo. O trajeto que sai, presta atenção, do Polo Norte, então vou precisar desenhar uma esfera aqui, não é? Não. Aqui uma esfera. Saio do Polo Norte, sigo até a linha do Equador, pelo meridiano de Greenwich. Caraca, você conhece o meridiano de Greenwich, né? Ele é o marco zero dos meridianos, né, pessoal? Então eu estou aqui, ó, no meridiano de Greenwich. Eu venho até a linha do Equador, então eu estou percorrendo na superfície esférica. Fiz besteira ali, peraí. Até aqui a linha do Equador. Percorri esse pedaço aqui, certo? Beleza. Aí depois ele falou o quê? Depois se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano de 45 graus leste. 45 graus leste, eu vou andar aqui, ó, na linha do Equador. 45 graus leste, ou seja, do centro da esfera até o meu deslocamento, eu tenho um ângulo aqui, e é de 45 graus, beleza. E depois retorna ao Polo Norte, então eu tenho mais um trecho assim, né? Vamos lá, pessoal. Vamos entender uma coisa. Nós estamos andando sobre a superfície de um planeta. Na verdade, nós estamos andando sobre a superfície de uma esfera. Então, esse círculo aqui, ó, vou pegar outra esfera aqui para eu mostrar para você, para não cagar ali o meu desenho. Esse círculo aqui, tá vendo? Ele tem um comprimento que é o comprimento do círculo máximo da esfera, que é o comprimento do Equador. Se eu fizer ele na vertical ou se eu fizer ele na horizontal, é o mesmo comprimento, concorda comigo? Então, se eu pegar apenas um pedaço daqui até aqui, isso daqui é um pedacinho, daqui até aqui é outro pedacinho igual, daqui até lá atrás é outro pedacinho igual, daqui até lá o Polo Norte é um outro pedacinho igual. Então, o que o cara fez andando do Polo Norte até a linha do Equador foi pegar, vou trocar até de cor aqui, ó. Isso daqui é 1/4 do círculo máximo da esfera. Isso daqui é outro 1/4 do círculo máximo da esfera. E quando o cara andou em cima da linha do Equador, esse pedacinho de 45 graus, pensa, se eu estou com 360 graus, 45 graus é 1/8 do círculo máximo da esfera. Então, quando o cara desceu até a linha do Equador, andou para o lado e subiu, ele andou 1/4, mais 1/8, mais 1/4 do círculo máximo da esfera. Certo? Eu posso transformar 1/4 em 2/8, né? Só para fazer a conta aqui. Aqui 2/8. 2 mais 1 mais 2 vai dar 5, então eu tenho 5/8 do comprimento total do círculo máximo da esfera, que é 40.000 quilômetros que o cara deu pra gente, tá ali. 40.000 dividido por 8 dá 5.000. 5.000 vezes 5 dá 25.000 quilômetros. Aqui letra C de citosina. Legal? Eu tenho uma proposta aí para fazer para vocês. Presta bem atenção. Liga assim. Teve uma questão, vou botar assim, extra, para vocês visualizarem isso. Isso caiu, acho que foi, não sei se foi na UERJ, não me lembro bem onde caiu isso, mas presta atenção. Dizia que era o planeta Terra, ele mandava a gente considerar o planeta como esférico. Dizia que uma expedição de cientistas saiu do extremo Polo Norte em direção ao sul e andaram, sei lá, 20 quilômetros. 20 quilômetros é um peido em relação à superfície terrestre, mas vamos dar uma exagerada só para você entender. Eles andaram aqui, ó, para sul, chegaram até aqui e montaram o primeiro acampamento, estava dizendo isso. Alguns dias depois, eles levantaram o acampamento e andaram em direção a leste, outros 20 quilômetros. Então, eles andaram sobre a superfície de um outro círculo, ó. Não. Aí eles andaram para cá, depois andaram para cá, tá bom? 20 quilômetros, chegando ao segundo acampamento, beleza. Aí depois, eles subiram 20 quilômetros, mais 20 quilômetros em direção a norte. Beleza. Então a lógica é que eles cheguem ao mesmo local de antes, tá vendo? Porque foram 20 para baixo, 20 para o lado e 20 para cima. E como a superfície é esférica, ele volta para o mesmo lugar. Qual é a graça da história? Não tinha o desenho. Ele só falava que o cara andava 20 quilômetros para o sul, depois 20 quilômetros para o leste e depois 20 quilômetros para o norte. E pedia o que na questão? A distância entre o terceiro acampamento e o ponto de partida. Ele partiu daqui, 20 quilômetros para o sul, montou o primeiro acampamento. Partiu do primeiro acampamento, 20 quilômetros para o leste, montou o segundo acampamento. Saiu do segundo acampamento, andou 20 quilômetros para o norte, montou o terceiro acampamento. O terceiro acampamento, pela figura que eu fiz, é o mesmo lugar do ponto de partida. Só
Só que a maioria das pessoas faz o quê? Pega um pontinho aqui e faz assim, 20 para o sul, 20 para o leste, 20 para o norte. Aí fala o quê? Opa, a distância entre os dois acampamentos é 20. É um quadradinho pronto. E na letra A estava lá, 20 quilômetros. Na letra E estava 0. E essa é a resposta, né? Então, pelo amor de Deus, se cair alguma coisa para você andar sobre a superfície de uma esfera, a superfície de uma esfera não é plana, não é reta. Você está andando sobre um círculo. Tudo bem? Pense nisso. Show? Vamos lá para mais uma. Se o raio de uma esfera aumenta em 20%, seu volume aumenta em aproximadamente, lembra do que eu falei sobre a proporção entre duas esferas? Raio sobre raio é igual a volume sobre volume, desde que você eleve o raio ao cubo. Então, se um raio aumenta 20%, esse aqui é R, esse aqui é 1,2R, olha a matemática financeira aí. Aí o Vzinho vai estar para o Vzão, e eu quero saber qual é a relação disso, né, dos volumes. Então, vamos ver isso agora. O Rzão ao cubo vai dar Rzão ao cubo, tudo bem? Aqui, Rzão ao cubo, show. Só que eu tenho que elevar 1,2 ao cubo. Não, eu tenho que fazer isso? Tem. Então vai ser 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Isso aqui é 1,44, a maioria já tem isso de cabeça. Agora, esse terceiro 1,2, ninguém grava isso, né? Então vamos multiplicar na mão. Isso aqui vai dar 288, isso aqui vai dar 144, 8, 2, 7, 1. Então vai dar 1,728, que é aproximadamente 1,73 R ao cubo, certo? R ao cubo, você simplifica com R ao cubo. Aí Vzinho sobre Vzão deu 1 sobre 1,73. Multiplica. Vzão vezes 1 vai dar Vzão, é igual a 1,73 Vzinho. O que isso quer dizer? Que o volume final é 73% maior que o volume anterior. Está aqui na letra A. Beleza, gente? E é óbvio que se uma esfera aumenta em 20%, o seu volume estaria aqui com 60%, né? Por que as pessoas pensam? Caraca, uma esfera tem 3 dimensões, né? Então, se você aumenta 20%, você aumenta 20% nas 3 dimensões. 20 mais 20 mais 20, 60. Sempre vai ter essa pegadinha com porcentagem, tá bom? Aumentar 20% mais de uma vez, você não soma os 20%. Você multiplica os fatores. Muito cuidado com matemática financeira. É óbvio que isso vai cair também na sua prova. Bom, beleza? Vamos para mais uma questãozinha aqui. Uma escultura foi criada girando a figura a seguir ao longo do eixo. Deixa eu chegar essa figura um pouquinho mais para o lado. Peraí. Aqui um pouquinho mais, vou chegar isso aqui um pouquinho mais para o lado também. Pronto. Beleza. Assim a gente consegue trabalhar. Volta. Esse cara, como ele vai girar, esse pontinho, ele vai parar aqui do outro lado, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, como se fosse um cone, tá? Só eu fiz bonitinho, só que eu errei o ponto, né? Tá aqui, ó. E você continua aqui com uma esfera. Foi mal, a esfera ficou meio feia, mas o seu coração diz que você entendeu. Isso aqui é uma esfera com um buraco em forma de cone, certo? É uma esfera que tem raio quanto? Tem raio 5. Se esse triângulo, olha só, ele já deixou o triângulo retângulo prontinho pra gente, ó. Aqui é 3, aqui a hipotenusa, que no caso é a geratriz do cone, é 5. Essa altura aqui só pode ser 4, né? É o triângulo 3, 4, 5. Então a altura do nosso cone é 4. O raio da base do nosso cone, tá aqui, é 3. Beleza. E o que ele quer? O volume da escultura. Pô, cara, se você consegue girar essa figura e ter a noção que é uma bola com um furo cônico, presta bem atenção, vai ser o volume da esfera, presta atenção que tem surpresinha no final. Vai ser o volume da esfera menos o volume do cone. Tá. Vamos lá. Volume da esfera. 4 terços de π R ao cubo. Isso aqui vai dar 4 vezes π vezes 125. 4 vezes 125 dá 500. Então o volume da esfera é 500 π sobre 3. Menos o volume do cone é π R ao quadrado vezes altura sobre 3. Esse 3 cancela com um dos 3 de cima, 3 vezes 4, 12 π. Então, beleza. Então, isso aqui é 12 π. Tá. Se eu fizer a continha aqui, vai ficar assim, ó. 3 vezes 12, 36, né? Então, vai ficar 500 π menos 36 π, isso sobre 3. 464 π sobre 3. Esse é o volume daquela figura ali. Né? Só que não. Pelo seguinte, o que muita gente não se liga, deixa eu pegar só a minha caneta aqui de volta para trocar a cor dela. O que muita gente não se liga é que para completar a esfera, falta ainda um negocinho aqui em cima, ó. Falta esse cara que é chamado de calota esférica. Essa parte de cima ainda não está ali. Então eu não posso dizer que é o volume da esfera menos o volume do cone. Ainda falta um pedacinho. Significa que esse, para ser o volume da esfera menos o volume do cone, aqui tem alguma coisa contada a mais. E o que está sendo contado a mais é essa calota ali, que não existe. Sacou? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos ver o que está escrito. O volume da escultura é menor que 150 π. A gente vai ter que fazer outra parada aqui, ó. Vamos ver isso daqui para saber o volume dessa calota. Eu não acredito que ele peça o volume, a fórmula do volume da calota. Ninguém pede isso.
Vamos ver aqui o que ele... Eu queria saber esse ângulo aqui, não é maldade demais. Bom, vamos lá. A gente entende que esse cara aqui tem uma coisa a mais, não é? Se fosse 450 dividido por 3, vai dar 150, tá? Então, 464 é um pouquinho maior que 150, é 153 centímetros cúbicos, né? Só que desses 153, tem esse volume da calota aqui, que está incluído aqui, que não era para estar incluído. Então, é menor do que 153 pi. Agora, vai ser igual a 150? Caramba, a diferença de 153 para 150 são só 3. É menor, é maior? É igual a 500 pi sobre 3? Isso aqui a gente sabe que não. É maior? Claro que não. Agora, para saber se é igual ou não, vamos ver aqui. Ver se ele vai pedir esse ângulo. Acho que ele não vai pedir ângulo nenhum, não. Não tem esse aqui. Deixa eu ver isso aqui. Às vezes, sei lá, né? Se ele estiver pedindo a fórmula, eu vou pedir para a gente ignorar isso. Cara, ele está pedindo a fórmula. Olha só. Tá impossível. Ele está pedindo essa fórmula aí. Mas, enfim. Pessoal, deixemos essa... Valeu, assim, para a gente ver na hora que a gente gira, como é que a figura ia se formar e tudo. Mas ele está pedindo a fórmula do setor esférico. É muita maldade isso com você. Então, vamos deixar esse raciocínio até aqui, tá? Mas fórmula do setor esférico, ainda mais nessas faculdades de física que vocês fazem, eles vão dar essa fórmula. Então, não se liga nessa fórmula, tá bom? Vamos passar em frente para uma outra questão que seja mais viável para a sua prova de Enem. Ok. Um recipiente no formato de um cilindro circular reto de raio da base R possui um líquido solvente em seu interior. A altura H, aqui, ó, desse solvente presente no recipiente é igual a 16 sobre 3 centímetros. Então, H é 16 sobre 3 centímetros. Tá bom. Quando uma peça maciça no formato de uma esfera de raio igual a 3, raio da esfera 3, é mergulhada nesse recipiente até encostar no fundo, observa-se que o solvente cobre exatamente a esfera. Segundo as condições apresentadas, o raio R, que é o raio do cilindro, né, é igual a... Bom, então vamos lá. Antes da esfera, você tem aqui um volume, que é π, Rzinho ao quadrado, vezes 16 terços. Certo? Antes você tem esse volume aqui. Depois, você tem esse volume que já tinha antes, mais o volume da esfera que entrou, que é 4 terços de π R ao cubo. 3 ao cubo, se eu simplificar com 3, vai dar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4, 36. Olha só, πrzinho ao quadrado, 16 sobre 3, mais 36 π. Esse aqui é o volume que a gente tem nessa figura 2. Só que esse volume é o volume do cilindro, que é πrzinho ao quadrado, vezes... Agora, essa altura é a altura que a gente tinha antes, 16 sobre 3, mais um determinado pedacinho de altura, não é? Que é, qual é essa altura toda? É 2 vezes o raio da esfera. Então, eu vou colocar... Aliás, eu não vou nem colocar isso daqui, eu vou colocar direto o diâmetro da esfera, né? Sai direto essa conta. O raio da esfera é quanto aqui, ó? Cadê? 3. Então vai ser 2 vezes 3. Aí, pessoal. Tá aqui, ó. 2 vezes 3. E essa igualdade aqui, por exemplo, eu já posso simplificar o π de todo mundo, tá vendo? O π vai embora. Aqui ficou 16 Rzinho ao quadrado sobre 3 mais 36. Vamos fazer devagar. 2 vezes 3, 6 Rzinho ao quadrado. Vou trazer esse cara que tem letra para cá. Aliás, desculpa, vou levar esse cara aqui, que tem letrinha para lá. Tá aquilo ali. Aqui, ó. Vai ficar 36 é igual a 6R ao quadrado menos 16R ao quadrado sobre 3. 3 vezes 6, 18. 18 menos 16 dá 2. R ao quadrado sobre 3. Beleza. Esse 3 passa para lá multiplicando e o 2 passa para lá dividindo. 36 dividido por 2 dá 18. E 18 vezes 3, vou deixar aqui, é R ao quadrado. Tá bom. 18 vezes 3, como eu vou passar esse quadrado para lá e vai virar uma raiz, eu vou reescrever o 18 como 9 vezes 2, beleza? Porque aí o 9 tem raiz e ele sai, né? Então vai ficar 3. E o 2 vezes 3 é 6. Não tem raiz, ele vai ficar lá dentro. Esse aqui é o raio do cilindro. Eu acho que era isso que o problema estava pedindo, né? Tá aqui, ó. Letra D. Tudo bem, pessoal? Então, esse tipo de questão, onde você coloca uma esfera dentro de um recipiente e o volume sobe, é o que a gente chama de volume deslocado, né? O volume deslocado é o próprio volume do objeto que entrou. Mas nesse caso a gente nem precisou fazer isso, porque ele deu muitos dados para a gente continuar a fazer o problema. Em se tratando de UFO, não foi uma das questões mais difíceis que a UFO colocou para a gente. Não é? Mas espero que tenha dado para você entender. Vamos para mais uma questãozinha aqui agora. Vamos lá. A bocha, essa aqui é do Enem. Então, essa aqui é do Enem.
A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolinho, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. Aqui tinha uma figura que eu tirei, que ela não vale nada, era só a foto de uma bocha. A figura 1 mostra uma bocha e um bolinho que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros. Isso aqui tem raio 5. E tenha ficado encostada no bolinho de raio 2. Então, isso aqui tem raio 2. Considere o ponto C como centro da bocha e o ponto O como centro do bolinho. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolinho, respectivamente, tocam no chão da cancha, e que a distância entre A e B é igual a Dzinho. Ele quer saber a razão entre o Dzinho e o raio do bolinho, que é 2. Ele quer saber isso aqui, ou seja, a metade do Dzinho. Pessoal, vamos lá. Anota isso. Toda vez que você tiver duas ou mais, né, circunferências tangentes, ou duas ou mais esferas tangentes, a primeira coisa que você vai fazer, antes mesmo de ler o enunciado, é ligar os centros. Beleza. Por quê? Porque daqui até aqui é 5, daqui até aqui é 2. Então isso daqui vale 7, que é a soma dos dois, beleza? Outra coisa importante, se você tem uma tangente aos dois círculos, toda tangente faz 90 graus com o raio. Então se você trouxer o raio até o ponto de tangência, ele faz aqui 90 graus, beleza? Então isso tudo aqui é 5, isso tudo aqui é 2. Então, agora, essa linha aqui que é tangente, se você subir com ela um pouquinho mais ao ponto de passar pelo ponto O, ó, é uma paralela a essa, tá vendo? Esse 2 aqui, ele aparece do lado de cá também, tá vendo? Agora, se era 5 e aqui embaixo tem 2, aqui em cima sobram 3. Olha o que apareceu aqui lindamente. Um triângulo retângulo de catetos. 7, 3 e Dzinho, né? Porque esse Dzinho vem para cá. Se a gente fizer Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetinhos. Passa o 9 para o lado de lá. Vai dar 40. Então, esse Dzinho ao quadrado é 40. Então, o Dzinho vai ser raiz de 40. 40 é 4 vezes 10. Então, o Dzinho é 2 raiz de 10. O que ele quer, na verdade? Ele quer a metade do Dzinho. A metade de 2 raiz de 10 é raiz de 10. Então, essa é a nossa resposta, está aqui na letra E, de entendi. Por que eu botei essa questão? Primeiro, que ela é do Enem. Segundo, que você tem que se ligar. E toda vez que você tem esferas tangentes, você tem que ligar os centros, cara. Se forem 3 esferas tangentes, e você ligar os centros, vai formar um triângulo. E os lados são a soma dos raios. Então, se você desenhar, já imagina logo, esse raio mais esse lado. Esse raio mais esse outro lado. Se as esferas forem iguais, vai te dar um triângulo equilátero. Sacou? Então, presta atenção. Tudo bem? Vamos lá para mais uma questãozinha. Um recipiente cilíndrico, cujo raio da base tem medida R, contém água até uma certa altura. Então, vou desenhar isso aqui. Ó. E não vem o desenho, né? E aqui... Então, contém água até uma determinada altura. Vou chamar de Hzinho. Tá bom. Aqui é o raio R, né? Ele mandou chamar de R. Uma esfera de aço é mergulhada nesse recipiente, ficando totalmente submersa, sem haver transbordamento de água. Então, eu botei uma esfera de aço aqui. Obviamente, o volume subiu. Esse volume que foi deslocado é exatamente o volume da esfera, porque ele só foi deslocado porque a esfera entrou no cilindro, certo? E a altura da água subiu 9,16 R. Então, esse cara aqui é 9,16 R. Tudo bem. Então, o raio da esfera mede... Uma esfera de aço é mergulhada nesse recipiente, ficando totalmente submersa, sem haver transbordamento de água. Se a altura da água subiu 9,16 R, que é o raio do cilindro, então o raio da esfera mede... Bom, vamos lá. Esse cara aqui é um cilindrinho preto, não é? Esse cilindrinho preto, a gente já falou que é o volume da esfera. Então, o volume da esfera é 4 terços de π R ao cubo. Só que esse raio aqui é o raio da esfera. E o volume da esfera é igual ao volume desse cilindro que foi deslocado, que é π R ao quadrado, esse raio é o raio do cilindro, vezes a altura que ele mandou você considerar, 9,16 R. 9,16 R. Beleza. Então, vamos lá. O π vai embora com o π. Posso simplificar isso. Beleza. Ele quer o raio da esfera, né? Bom, então o raio da esfera ao cubo vai ser, lá do outro lado você tem 9 R ao cubo sobre 16. O 3 vai para lá multiplicando. O 4 vai para lá dividindo. Então vai ficar 9 vezes 3, 27 R ao cubo. 16 vezes 4, 64. Isso é o raio da esfera ao cubo. Beleza. Esse cubo, quando vai para lá, ele vai como uma grande raiz cúbica. 27 é 3 ao cubo. R ao cubo. 64 é 4 ao cubo. Caraca, se tá todo mundo ao cubo, sai todo mundo da raiz própria. Sai. Então vai ficar isso daqui, ó. 3R sobre 4. Que está na letra B. Eu tinha falado agora há pouco para você isso, né? E toda vez que um sólido entra, o volume se desloca. Só se deslocou porque o sólido entrou. Então, esse pedacinho excedente ao volume que a gente já tinha, ele é exclusivamente igual ao volume do objeto que entrou no recipiente. Tá certo, pessoas? Tudo bem? Isso aí cai bastante. É da SpaceX, mas poderia muito bem, isso aí ter a cara do Enem, tá?
Muito bem. É uma prova que você vai fazer já já, então se liga. Essa outra aqui, ó. Se um jarro com capacidade para 2 litros está completamente cheio d'água, a menor medida inteira, ele não fala que tipo de jarro é por enquanto, né? Só fala que ele tem 2 litros. Né? A menor medida inteira em centímetro que o raio de uma bacia com a forma semi-esférica deve ter para comportar toda a água do jarro é... Vamos lá, galera. Ela falou uma expressão ali agora. Semi-esférica. Semi-esfera é uma metade da esfera. Concorda comigo? E a metade da esfera tem um nome muito bonito usado por aí, e o vestibular já usou uma vez e a galera ficou na dúvida. Que é hemisfério. A gente fala isso quando vai falar do nosso planeta. Ah, hemisfério norte, hemisfério sul. Hemisfério é a metade da esfera. Então, o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. A fórmula semi-esférica é só dividir isso por 2. E isso aqui tem que comportar 2 litros. Tudo bem? Então, ele quer saber, cadê? A menor medida inteira em centímetros, então aqui já acabou tudo. Porque 2 litros são 2 decímetros cúbicos. Isso é bem a cara do Enem também. Isso não é do Enem, mas é bem a cara do Enem. Transformar para centímetro cúbico, né? Para ficar tudo em centímetro. Então isso aqui vai dar 2.000 centímetros cúbicos. Então não são 2 litros. São 2.000 centímetros cúbicos. 1, 2, 3 centímetros cúbicos. Beleza. E como ele falou, a menor medida inteira é por causa do π, né? Porque você vai precisar fazer alguma coisa aí, botar mais ou menos um valor de π. Vem cá comigo. Esse 4 simplifica com esse 2, vai dar 2. O 3 passa para lá. Ó. Eu faço isso, não faço isso. Deixa o π. Eu vou passar o 3 para o lado de lá. Olha só, r ao cubo vai ficar 2.000. O π vai passar dividindo. Esse 3 vai passar multiplicando para lá. E o 2 vai passar dividindo. Tá aqui. Esse 2.000 com esse 2, eu já posso simplificar. E é aqui que vem a parada para o nosso raciocínio. Vamos lá. É isso que eles queriam da gente. Presta bem atenção. A gente está cheio de tesão para cortar esse 3 com esse π aqui. Por quê? Porque 1.000 é 10 ao cubo, né? Aí o raio ficaria igualzinho a 10. Então, primeira situação. R ao cubo é igual a 1.000, você cortou o 3 com o π. O R fica exatamente igual a 10. Só que a gente sabe que o π não é 3. Ele é um pouquinho maior que o 3. Se ele é um pouquinho maior que o 3, você sabe a realidade. E isso daqui é um pouco menor que o 10. Concorda comigo? Concorda? Vai ser um pouquinho menor que o 10. Cara, vamos lá. Se é um pouquinho menor que o 10, qual é a menor medida inteira em centímetro para comportar isso tudo? Vamos supor que esse cara seja 9, alguma coisa. É um pouquinho menor que o 10, como diz o que a gente está falando. Aí você vai marcar raio 9, que nem tem ali, ou raio 10. Se você marcar raio 9, não comporta aquele volume todo. Se você colocar raio 10, vai comportar o volume todo e vai sobrar um pouquinho de espaço. Então esse cara é a menor medida do raio inteira que comporta aquilo tudo. A gente bota aqui, ó, 10, letra B. Tudo bem? Era uma questão para você saber o que é um hemisfério, né? Então, para você ter essa noção aí do que é um hemisfério, e também para a gente trabalhar um pouquinho esse lance da aproximação, a aproximação do π, que não é 3, a gente tem que ter essa noção que ele é um pouquinho maior que o 3. Tá bom? Então vamos para mais uma questãozinha que vem comigo. Uma bola esférica é composta de 24 faixas iguais, como indica a figura. Cada faixa a gente chama de fuso, lembra? Beleza, se são 24 faixas iguais, significa que a minha área está dividida em 24 pedacinhos iguais. Sabemos que o volume da bola, que é 4/3 de π r ao cubo, é 2.304 π centímetros cúbicos, então a área da superfície de cada faixa, bom, se eu usar isso aqui que ele deu pra gente vai achar o raio da esfera, né? Vamos lá. Se eu pegar esse 3 e passar para lá, 2.304 vezes 3, não sai fazendo a conta, não. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Então eu vou simplificar esse cara por 4. Vamos lá. Eu não tenho calculadora na hora, né? Então eu tenho que saber fazer conta. 4. Se eu dividir aqui, vai dar 5 vezes 4, 20, sobram 3, abaixo 0. 7 vezes 4, 28, sobram 2, abaixo 4. 6 vezes 4, beleza. 5, 7, meia vezes 3. Aí, eu preciso que isso fique dentro de uma raiz cúbica, né? Bom, então aqui eu tenho o 3. Se aqui aparecesse um 9, ficaria sinistro, né? Ficaria irado, porque 9 vezes 3 é 27, que é a raiz cúbica de 3. Então vamos ver, estrategicamente, se o 576 divide por 9. Ó, aqui, 6 vezes 9, 54, sobram 3. Aí o 6 dá 4, né? Caraca, não sobra nada. Olha que legal. Isso aqui é 64. Putz, olha que lindo. Raiz cúbica de 64, 4. 9 vezes 3, 27. Raiz cúbica de 27, 3. Putz, que maneiro. Então o raio são 12 centímetros. A área de cada faixa vai ser 4πr ao quadrado, que é a área da superfície esférica, dividido por 24, certo, pessoal? Então, ó, presta bem atenção. Isso daqui é 4 vezes π vezes 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado. Esse 12 com esse 24 dá 2. Esse 2 com esse 12 dá 6. 6 vezes 4, 24 π centímetros quadrados. Isso está aqui na letra B. Pessoas, você já me conhece há um tempão, né? Sabe que eu faço conta não direta, não gosto de fazer conta direta, eu gosto de simplificar as coisas.
Mas eu sei que tem gente que gosta muito de fazer conta. Então, se quisesse aqui já transformar em 144, multiplicar por 4, depois dividir por 24, tá na paz também. Tá beleza? Foi uma questãozinha razoável, não podia cair essa daí. Vamos ver outro? Vamos lá, para a gente terminar, mais essa questãozinha aqui. Ó. Considere o caso abaixo e responda. Quantas gotas dessa medição o médico deve administrar usando o segundo conta-gotas para garantir a mesma quantidade de medicamento do primeiro conta-gotas? Então, eu entendi sem ler. Eu tenho o primeiro conta-gota e eu vou ter um segundo conta-gota. Beleza, vamos lá. Certo paciente deve ingerir exatamente 7 gotas de medicamento a ser administrado através de um conta-gotas cilíndrico, cujo diâmetro mede D. Então, aqui é cilíndrico, conta-gota. Um diâmetro que ele mandou a gente chamar de Dzinho. Tá bom. 7 gotas. Bom, vamos ver. Só um instantinho. Peraí. Voltemos. Em certa ocasião, o médico tinha disponível apenas um segundo conta-gotas, também cilíndrico, cuja medida do diâmetro é igual a metade do diâmetro do primeiro. Desculpa. Então, vamos lá. Segundo conta-gota, onde esse diâmetro é a metade do outro diâmetro. Sabe-se que o volume de cada gota equivale ao volume de uma esfera com o mesmo diâmetro do conta-gotas utilizado para formar. Então, aqui, uma gota é uma esfera com o mesmo diâmetro do conta-gotas. Aqui eu tenho uma esfera com o mesmo diâmetro do conta-gotas. Beleza. Então, a razão entre os diâmetros é de 1 para 2, tá vendo? Então, eu posso dizer que aqui é um Rzão e aqui é um Rzão sobre 2, certo? Se eu tenho uma noção daquela proporção de esfera, o raio de uma está para o raio da outra, assim como o volume de uma está para o volume da outra. Lembra disso? A gente eleva isso ao cubo. Aqui eu vou cortar o R com R, vai dar 2 ao cubo, é igual a Vzinho sobre Vzão. Então vai dar 8 Vzinho. Significa o quê? Presta atenção. O volume de cada gota dessa equivale a 8 gotas dessa. Como aqui a gente tinha que dar 7 gotas, aqui a gente tem que dar 7 vezes 8. E dá 56 gotas. Aqui na letra D. É uma questão que você só faria se você lembrasse dessa história aí da proporção entre as esferas, certo? Então, pessoal, toda esfera é proporcional a uma outra esfera. E quando você fizer Rzinho sobre Rzão, igual a Vzinho sobre Vzão, você tem que colocar o R ao cubo para igualar as unidades. Unidade cúbica com unidade cúbica. Tudo bem? Então é isso. Sinto falta de vocês, saudade de vocês. Dá uma olhadinha nessa aula, revisa tudo aí, esfera. E qualquer parada, vocês sabem de mim, tá bom? Um grande abraço.